Olá, Olá, Danilo, querido, boa tá, noite. boa noite, tá me ouvindo bem? Tá tranquilo, tá perfeito. Tá Espero que o joia. áudio também, espero que o áudio também esteja sendo perfeito, viu, pra gente, É bom, pra todos. pessoal, para mim tá ótimo. Se o pessoal puder dizer também, né, se tá bom para eles o áudio. É. E aí, pessoal, a gente tá esperando que vocês comentem, tá? A respeito do áudio, da imagem, está tudo tranquilo para vocês. Pra gente começar. Acredito que sim. Boa noite, Samuel. Raul disse que está ótimo. Ah, ótimo. Então acho que a gente já pode começar, não é, Danilo? Podemos começar. Você quer com Michael também? Pode. Você que sabe, se quiser começar, a gente já começa. Já, né? Perfeito. Veja só. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, Danilo, tá? Em nome do grupo, do GDA, o Grupo de Estudos, Discursos, Ensino e Aprendizagem de Línguas e Literaturas, da UFAL, da Faculdade de Letras, tá? Nós sabemos que estamos inseridos em um contexto aí de muita produtividade, né? Estamos isolados e aí a gente encontrar uma pessoa que dialogue também com os nossos estudos no grupo, a gente sabe que nessa época se torna algo muito não difícil, mas um pouco trabalhoso, né? Porque, sobretudo, a gente que está na produção aí da dissertação, da tese e outros estudos, a gente sabe que é muito trabalho, né? Nós queremos muito agradecer a sua participação. Em Eu que nome do agradeço o grupo. convite, é uma oportunidade incrível. Ah, perfeito, perfeito, Andy. Em nome do grupo, então, a gente agradece mesmo de todo o coração, tá? Em nome da professora Rita Souto, em nome da professora Rita Zozoli, tá? Que são as nossas presidentas do grupo, né? E aí, obrigado mais uma vez. Danilo, como uma proposta de forma bastante. Eu acredito que seja algo assim, não tão formal, sabe? Assim, mas com uma proposta de uma informalidade, de uma conversa mesmo, para que a gente haja um processo de interação aí. Depois a gente abre para as perguntas, tá? Mas como um diálogo aí de você falar um pouco da sua pesquisa, eu também vou falar da minha. Você fala também do livro, é o maravilhoso livro, tá? Para a gente também explicar um pouquinho esses estudos aí, né, de gênero, esses discursos que traz um percurso bastante gritante de violência, tá? E aí, eu começo ou você começa? Pode começar, fique à vontade. Tá bem, eu quero então agradecer ao grupo, ao Gideal, pelo honroso convite na sua pessoa, Humberto. É uma oportunidade muito incrível a gente estar se conectando, sobretudo nós que estamos, digamos assim, na periferia dessa geopolítica do conhecimento no Brasil, que é o Nordeste, né? Se a gente pudesse pensar dessa forma, nós somos vistos como aqueles que consomem as teorias que o Sudeste faz e replica, então estarmos nesse lugar de produção do conhecimento é muito importante até para a gente poder é, bagunçar um pouco, né, fazer essa insurgência que é a proposta da nossa conversa hoje, né? Então é isso, agradeço e vamos começar. Eu vou tentar fazer uma fala aqui mais inicial, tentando situar um pouco, né? Linguagem e gênero, diálogos insurgentes, né? Esse título daria uma disciplina de pós-graduação, daria um curso de anos e anos, porque linguagem, bom, o que é isso, né? A complexidade de perspectivas, gênero da mesma forma, e o que seria então esses diálogos insurgentes. Então eu vou tentar fazer um panorama inicial para sobretudo porque tem gente aqui que eu já sei da história, da psicanálise, de letras, da psicologia, tem um público muito diverso, então acho que é interessante a gente deixar isso um pouco mais organizado e para a gente poder então bagunçar, né? Primeiro organizar para depois bagunçar. Então, Pois bem. a primeira coisa é dizer que essa relação entre linguagem e gênero ela é uma relação muito complexa, especificamente porque a gente está falando de dois campos que possuem uma diversidade de abordagens, de orientações extremamente grande, né?
Mas, de modo geral, essas variações vão acontecer, por um lado, por aquilo que se concebe como linguagem, né? A gente pode conceber linguagem como um sistema de signos, como numa teoria susseriana. Você pode conceber linguagem como estrutura, você pode conceber linguagem como um repertório de recursos sociais e semióticos de produção da realidade. Então, e gênero também está passível dessas variações, né? Então, se a gente pudesse, usando aqui uma organização das noções de gênero que é proposta pela professora Berenice Bento, né, no seu livro, no livro que ela fala sobre a invenção do corpo, né, a reinvenção do corpo, na verdade, ela vai dizer que nós vamos ter um primeiro momento que o gênero vai ser tomado como um dado biológico, o gênero como sinônimo de sexo, né, gênero e sexo tomados como categorias iguais. Então, o sexo é informado pelo genital, digamos assim. Num segundo momento, nós vamos ter uma concepção que vai encarar o gênero como uma construção social, que está ligado às perspectivas feministas marxistas, aquilo que a gente chama de segunda onda do feminismo, tá? Que é onde, por exemplo, está a Simone de Beauvoir, né? Que vai entender, então, que o gênero é uma construção social, cultural, de significados que é feita a partir do sexo, que seria o dado biológico. Então, o gênero seria o significado social que uma cultura atribui a um dado biológico. Se você puder perceber, nessa segunda condição, esse dado biológico, ou seja, o sexo, permanece, digamos assim, tomado como naturalizado, né? Tomado como uma categoria não questionada. E aí, num terceiro momento, que a Berenice vai chamar de concepções, de perspectivas da diferença, né? Ou da diversidade, que vai surgir exatamente com os estudos pós-estruturalistas de gênero, com a teoria queer, com as contribuições do pensamento de feministas lésbicas, do Foucault, enfim, a Butler é um grande nome, ao lado da Sedgwick e tantas outras também na América Latina, eu vou falar um pouco sobre isso. O gênero passa a ser pensado não mais como uma categoria, o gênero não é simplesmente uma construção social. Na verdade, o gênero ele é produto de uma série de atos repetidos, né, ritualizados, cristalizados na história, né, e esses atos são, sobretudo, atos de linguagem. E aí, nessa terceira concepção, a linguagem, o discurso vai assumir um lugar central, tá, para pensar o que é gênero. Então, e aí é até uma crítica que nós, como analistas do discurso, linguistas aplicados, fazemos aos estudos de gênero, é que, numa concepção pós-estruturalista de gênero, a linguagem é o elemento central. E muitas vezes, nas análises de gênero, que muitos campos dos estudos de gênero fazem, a linguagem é colocada no lugar menos importante dessa produção de gênero, tá? Então, só para situar, digamos que essas noções. Então, eu vou falar desse lugar que é o lugar de uma perspectiva pós-estruturalista, ou de uma perspectiva queer, ou de uma perspectiva pós-identitária, né? Tá? Dos estudos de gênero, que é a qual eu me filio e que é com a que eu trabalho. Então, aí só para dar continuidade, o primeiro momento, né, se a gente fosse fazer uma história dessa relação entre gênero e linguagem no campo dos estudos sobre isso, o primeiro momento em que isso vai aparecer para a gente é em 1975. É o primeiro estudo que a gente tem origem, que a gente tem notícia, que é um estudo feito pela Robin Lakoff, que se chama Linguagem e Lugar da Mulher. É um artigo em que ela publica, e o que ela discute ali é que homens e mulheres têm estilos conversacionais diferentes na interação, tá? E que é o primeiro estudo, então, da nossa área, dos estudos de linguagem e gênero, que vão pensar isso daí, tá? E aí, o que a Lakoff vai fazer nesse momento é dizer que mulheres têm um estilo interacional diferente de homens e que isso seria motivado porque as mulheres têm um estilo interacional inferior, né? Essa visão de um déficit, de uma desigualdade
entre o desempenho linguístico, discursivo, conversacional de homens e mulheres. Bom, não vou aprofundar isso, mas o que eu quero dizer só que nesse primeiro momento, tá? O que vai acontecer é que, como influência dessas noções de gênero, a gente tem que pensar que nesse momento os feminismos também estão acontecendo, os estudos de gênero nos feminismos, né? Digo assim, feminismo não apenas como movimento social, mas como campo de estudo também está se desenvolvendo e a gente, nos estudos da linguagem, está consumindo essas teorias desses feminismos. E esses Isso. feminismos vão ter fases, como a gente sabe, tá? Então, num primeiro momento, o que é que está implícito aí? Isso aqui é muito importante. Que a linguagem, ou que a língua, ela é uma expressão do lugar que o falante ocupa na estrutura social. Ou seja, você, Humberto, fala assim porque você é homem. Ou você fala assim porque você é mulher. Ou você fala assim porque você é negro, né? Claro que não tinham essas discussões de raça nesse primeiro momento, mas assim, a fala ou o uso da linguagem é entendida como uma expressão de um lugar que o sujeito que é tomado como dado ocupa na estrutura social. Então esse sujeito ele é sociológico, né? É um sujeito empírico, não um sujeito do discurso, como a gente diz, tá? Isso é uma visão inicial. Qual é, então, outra consequência disso? Então, o grande objetivo é descrever quais são os padrões linguísticos ou discursivos e dizer assim, homens falam assim, mulheres falam assim, ou melhor, mulheres falam assim porque são mulheres, e é próprio das mulheres falar assim. Então, o que está aí é, primeiro, a língua resumida, reduzida a um recurso expressivo. A gente sabe que para nós hoje a língua não é tomada mais como esse meio de comunicação ou como esse meio de expressão, tá? E também as identidades, né, que são tomadas aí como estáveis, como fixas e como presumíveis, né? Então eu já parto do pressuposto de que é uma mulher, porque se você fala assim, você fala como uma mulher, então é uma relação de equivalência. E também há uma reprodução dos binarismos entre homem e mulher, homossexual e heterossexual. E a sobreposição de gênero e sexualidade. Então, fica apagado nesse primeiro momento que homens gays. Bom, a pergunta é: homens gays falam como homens heterossexuais? Homens gays da periferia falam como homens gays da classe média? Enfim, toda essa diversidade de questões não aparece aí, né? O apagamento desses outros marcadores, isso não vai aparecer, tá? Tem muita gente falando nos comentários, Humberto, perguntando, pedindo referência. Eu preparei uma micro-referência bibliográfica que aí depois eu posso postar aqui nos comentários ou passar para você, para todo mundo poder ter acesso a isso que eu estou dizendo aqui. Aí, muitos estudos... Pode falar, querido. Danilo, rapidinho só. Foi também uma informação que eu não deixei, que eu não dei, assim. O pessoal que está colocando o nome completo, é importante colocar o nome para a confecção dos certificados. Viu? O pessoal que está chegando agora, por gentileza, coloca o nome completo, tá certo? E depois as perguntas, porque aí a gente vai providenciar os certificados. Mas, continuando, Danilo. Ótimo. Então, eu vou fazer um salto agora histórico. Nós estávamos em 75, tá? Então, muitos trabalhos aconteceram aí, né? Se a gente, aí eu vou passar agora já para o que a gente chama, para aquilo que eu chamo de uma virada queer ou de uma virada anti-essencialista ou pós-identitária nos estudos da linguagem, que vai acontecer quando então os estudos queer vão emergir, né? Para quem não sabe, para quem está se situando agora, queer é uma palavra que vem da língua inglesa, que, bom, para nós queer não significa nada, é até chique, né? Eu sou queer, mas queer na língua inglesa é um insulto homofóbico, é uma palavra usada para designar pessoas desajustadas, pessoas... eu acho que nem tem, eu concordo inclusive com o Rodrigo Borba, que é um pesquisador da nossa área, que não teríamos uma tradução assim acertada, a gente teria que inventar. Então vocês podem pensar aí numa teoria viada, numa teoria puta, numa teoria prostituta, numa teoria rapariga do Nordeste, né?
numa teoria fresco, a teoria, qual foi uma que eu aprendi recentemente? Uma Frango, teoria do bicha. Recife, teoria frango, teoria bicha, tá? Então seria uma Bicha, né? coisa assim, bicha, é um insulto, né? Então isso começa como um movimento social, isso é muito importante marcar, um movimento social de crítica ao movimento social LGBT institucionalizado, tá? Ou seja, a contestação dessa assimilação, ou seja, o questionamento era: eu sou gay, mas eu também sou normal. Eu sou gay e eu também tenho uma família. A gente vê a reverberação desses discursos até hoje, né? Essa necessidade de assimilação do sujeito gay a um modelo heterossexual de existência. Então, surge como uma crítica. E aí isso se torna, a partir dos departamentos de literatura, inclusive isso é muito interessante, a teoria queer surge no campo dos estudos da linguagem e depois é expurgada, né, pelos movimentos estruturalistas e outros. Surge no campo dos estudos da linguagem e aí nos departamentos de estudos culturais e se torna um campo de estudos que deseja entender como essa condição de queer, né, como essas normatividades organizam as existências dos sujeitos, né, e como essas normatividades produzem violências. Então, a teoria queer, ela vai surgir, ela bebe de inúmeras influências. Então, a filosofia pós-estruturalista, a noção de poder em Foucault, a filosofia da différence com Derrida, os vários embates com a psicanálise, tá? Os vários embates com a visão de ideologia marxista, a própria noção de interpelação e assujeitamento que estão no Althusser. Então, a Butler, se você pegar ali o Problemas de Gênero, você vai ver que ela arma um barraco, né, um problema de gênero com todo mundo para justamente fazer esses enfrentamentos. E num dado momento, a teoria queer ela vai chegar nos estudos de gênero, tá? Então, esse impacto, né, das teorias queer nos feminismos, né, não foi um processo simples, né, extremamente tenso politicamente, e também nos estudos gays e lésbicos chegam também nos estudos da linguagem. E aí o primeiro artigo que a gente pode dizer assim que marca essa virada nos estudos de linguagem e gênero, saindo de uma relação mais essencialista ou mais como construção social, como a segunda onda do feminismo vai dizer, para uma concepção performativa de gênero, pós-estruturalista, anti-essencialista, é o artigo que é, na verdade, o artigo de abertura de uma obra que é o Queerly Phrased, que o nome do artigo é uma menina, a volta da performatividade e a linguística. É um artigo da Ana Lívia e da Kira Hall, que são duas pesquisadoras que trabalhavam nos Estados Unidos, e que em 1997 lançam esse artigo que diz, olha, precisamos voltar à performatividade, e aí elas estão trazendo essa ideia do Austin, né? Essa ideia de que a linguagem faz coisas. Então, o gênero é uma coisa que é feita pela linguagem, né? O gênero digamos assim, são esses marcos de reconhecimento semióticos, linguísticos. Então, nós fazemos gênero com linguagem no sentido amplo, tá? Com as palavras, com os discursos, com a linguagem gestual, corporal, essa ideia de estilização, né? A gente produz esse estilo o tempo todo. E aí, o que muda dessa concepção inicial? A linguagem não é mais vista como um meio de expressão de uma identidade fixa e anterior dos sujeitos, tá? O que essa visão vai dizer é que, assim, ao invés de os nossos discursos, a nossa linguagem serem uma expressão da nossa identidade, na verdade, o gênero e a sexualidade, que seriam essas identidades, que são efeitos, produtos, tá? Instáveis, regulados daquilo que nós fazemos com a linguagem, ou seja, se inverte a lógica de compreensão. Então, a linguagem não expressa o gênero, a linguagem faz o gênero. A linguagem não expressa a sexualidade, a linguagem faz a sexualidade. Eu não falo assim porque eu sou gay. Na verdade, é o meu modo de usar os recursos linguísticos, semióticos,
que constroem para mim um lugar social inteligível como gay, tá? Então, é uma Isso. virada nisso tudo, tá? Somos Então, só que constituídos pela linguagem, né, Danilo? somos constituídos, e isso tem tudo a ver com as Pela reflexões linguagem. e o tempo inteiro. Então, a Butler vai dizer no Regulações de Gênero, que é um artigo dela que está traduzido em português, bem famoso, ela vai dizer que o gênero precisa ser sustentado o tempo inteiro, tá? Uhum. Então, basta você pensar numa coisa simples, como quando você é gay e ainda está no armário, né? Se essa metáfora faz algum sentido ainda hoje, o trabalho físico, corporal, psicológico, gestual, intoacional, né, que você faz para não se deixar ler pelo outro como aquilo que você não quer ser lido, como gay. Então, Perfeito, perfeito, Danilo. todo. Inclusive, até o silêncio da pessoa que está no armário também contribui para essa representação. Até o silêncio, né? Uhum, exatamente. Deixa eu só mostrar aqui. Eu falei há pouco desse artigo da Ana Lívia e da Kira Hall, que fazem essa virada queer nos estudos de linguagem e gênero. O Alexandre Cadilli, um beijo, Alexandre, falou nos comentários. Esse artigo ele está traduzido nesse livro, tá? Que se chama Linguagem, Gênero e Sexualidade, que foi organizado pela Ana Cristina Osterman e pela Beatriz Fontana, que são da Unicinos. Ambas, são nomes bem importantes no nosso campo, sobretudo para os estudos da fala e interação. E aqui nesse livro estão traduzidos todos os clássicos, tá? Os textos que marcam essas fases, tá? Dos estudos de gênero e linguagem, os iniciais, seminais, importantíssimos de a gente conhecer, tá? Ainda que seja para discordar deles. E aí eu já vou passar para a finalização dessa minha fala, tá? É mais inicial para a gente poder pensar em algumas outras coisas, tá? Então, o que vai acontecer? Linguagem e gênero não é um campo estabelecido nos estudos da linguagem, não é uma disciplina, né? Linguagem e gênero é uma possibilidade de interrelação que em qualquer área dos estudos da linguagem, ou seja, você pode fazer esse diálogo, tá? Então, nós temos os impactos, e aqui eu estou falando não, e aí é isso que eu quero que fique claro. Eu não estou dizendo que a linguística, ou que a teoria queer superou, por exemplo, uma visão marxista, uma visão de segunda onda de gênero. Essas tendências convivem, se conflituam e se digladiam, inclusive nos congressos. E essa, para mim, é uma das partes mais interessantes, né? Há uma convivência não tão pacífica dessas abordagens. Então, você vai ter gente na linguística aplicada em disciplinar, né, digamos assim, que acho que foi a que mais incorporou, ou melhor, se deixou afetar pelas teorias queer, né? A produção do professor Luiz Paulo da Moita Lopes, juntamente com outros professores, como a professora Branca Falabella Fabrício, e vários outros professores da linguística aplicada, mas também nós temos... Fique à vontade. Rapidinho, parêntese. No ENALA, no primeiro encontro de linguística aplicada nacional, você participou daquele mini curso, acredito, que o Borba deu, não foi? Paisagens linguísticas, né? Participei. E aí, no caso, parece que ele passou um pouco por essa discussão, né? Passou, sim. Ele trouxe para a gente um pouco de como isso aconteceu. Então, a teoria queer, ela foi sendo, digamos assim, digerida, né? Pelos estudos da linguagem, mas de diferentes formas. Então, é possível estar na análise crítica do discurso, e hoje já existe pessoas da ACD que fazem um diálogo com a teoria queer, com a noção de performatividade, assim como há pessoas na análise de discurso pechetiana que fazem esse diálogo com uma perspectiva performativa de gênero, com a teoria da Judith Butler. Acho que eu posso citar aqui a professora Mônica Graciela Zoppi Fontana, da Unicamp, e o trabalho da Beatriz Pagliarini Bagagli. Tudo isso está nas referências que eu vou deixar para vocês, que é uma ativista transfeminista, doutorado agora, e é orientanda dela, e trabalha com a D. Pechetiana e com teoria queer. Inclusive a sociolinguística variacionista, que é uma abordagem de tradição
quantitativa, tá? E não só, também estilística, tem pensado como fazer para se deixar, para afetar, digamos assim, que a teoria queer afete essa sociolinguística. Claro que isso é bastante difícil por conta de uma natureza própria da sociolinguística variacionista quantitativa, mas eu estive recentemente num congresso na UFBA, o primeiro workshop de linguagem, gênero e sexualidade, e já podemos ver assim alguns avanços, alguns desafios teóricos, metodológicos que dialogar com a teoria queer traria, tá? E aí, como ponto de encerramento dessa fala, além dessa possibilidade de interrelacionar, tá, com qualquer campo dos estudos da linguagem, a questão da teoria queer, existe um campo que tem se constituído não como uma disciplina, tá, mas como um campo que tem se chamado de linguística queer, tá? Então, é um campo que surge nos Estados Unidos também, mas que aqui no Brasil tem sido debatida, discutida desde 2006, com a publicação do primeiro texto em linguística queer do professor Rodrigo Borba. Depois nós vamos ter a tese do professor Ismael Inácio, que é professor da UFAL, no campus do Sertão. A primeira, uma tese em linguística queer, especificamente, defendida na UFPE. E depois nós vamos ter o texto do professor Rodrigo Borba, em 2015, e uma infinidade de outros trabalhos, né? E o que seria, então, uma linguística queer? Né? Parece até um oxímoro, né? Você aproximar a linguística, que é a ciência mãe do estruturalismo no mundo, da teoria queer. Mas o objetivo é justamente esse, né? Então, a linguística queer seria um campo e não uma subdisciplina, nem da linguística aplicada, nem da teoria queer, ou nem da linguística teórica, enfim, mas que se dedicaria a compreender esse espaço semântico, pragmático, discursivo. Então, aí entra a linguística de texto, linguística aplicada, sociolinguística, qualquer abordagem que queira investigar como se produzem as normatividades e, ao mesmo tempo, as transgressões de gênero e de sexualidade através desse potencial performativo do discurso. Como é que o discurso, na sua instância, sei lá, prosódica, morfológica, na sua instância textual, discursiva, produzem essas normatividades, esses regimes de reconhecimento, essas resistências também. Então, nós temos aí um campo em formação, aberto, com muitas disputas, e eu anotei, assim, 3 desafios, tá? Que eu acho que são 3 desafios que hoje a linguística queer ou os estudos de gênero e linguagem orientados por uma perspectiva de gênero pós-estruturalista ou pós-identitária tem, né? Na minha opinião, tá? O primeiro desafio é decolonizar ou descolonizar. Eu ouvi muito recentemente que essa é uma palavra que está na moda. Eu disse, quem nos dera que fosse uma moda, né? Algo discutido, lido muito antes, tá? Então, e o que você quer falar alguma coisa, Humberto? Eu tô aqui uma metralhadora, né? Não, tudo bem. Porque assim, eu estou vendo que as interações estão borbulhando, Acontecendo, né? que bom. Veja, e aí, eu não sei se eu posso agora abrir para algumas perguntas que estão chegando aqui. A gente selecionou algumas, tá? E aí, em seguida, a gente pode Isso. começar a falar do seu livro. Pode ser, mas me deixe só dizer quais seriam esses 3 desafios, que eu acho que minha fala sem isso fica incompleta. Decolonizar, e o que significa isso? Como eu acabei de narrar, toda essa estrutura, toda essa história desses estudos vem de uma orientação eurocêntrica, anglófona. Então, há uma necessidade, e é próprio, né, da teoria queer, essa antropofagia. É uma expressão que a própria Larissa Pelúcio, que é uma professora de teoria queer brasileira, né, da UFSCar, tem falado bastante, né? Então, essa antropofagia, ou seja, mastigar, engolir e fazer passar pelo cu, né? Todas as teorias que a gente está convivendo, né? Então, isso
seja o diálogo com o próprio Queer of Color, que é um movimento já de teoria queer, de pessoas subalternas do Sul, e aí você pode pensar do Sul global, chicanas, mestiças, pretas, vai depender de que lugar você está falando. Então, e como seria esse exercício decolonial? Epistemologias negras indígenas sobre gênero e linguagem, né? Nós temos uma infinidade de feminismos negros que precisam ser é, levados a sério, porque são muito importantes para a nossa teorização e para a mudança social. Epistemologias transfeministas. E então acho que não há como decolonizar sem romper com a cisnormatividade, que é, para mim, e para Viviane Vergueiro, que é uma teórica queer transfeminista nossa aqui da UFBA, que fala bastante isso, né? A relação entre a cisnormatividade e a colonialidade de gênero. Então, ou seja, incorporar, tá? Fazer essa antropofagia dessas autoras transfeministas. E aí eu cito Meg Rayara de Oliveira, Viviane Vergueiro, Jaqueline Gomes de Jesus, J. Moçamba, Cel Cavalcante, Sarah Wagner York. Existem inúmeras, né? Fazer teoria queer não é repetir pesquisadores anglófonos, não é isso, né? A gente tem que traduzir no sentido de trair, né? Daquela relação entre tradução e traição, o que é a teoria queer, tá? Esse é um desafio na minha É. visão. Eu tenho mantido contato, Danilo, com a Jaqueline, né, Gomes de Jesus. Maravilhosa, acessível, Acessível. discute, abre um espaço de tal forma que você começa a querer mais e mais e mais os textos dela. É Sim, maravilhosa. sim. E é uma produção, é isso que eu quero dizer. Não é porque, é tanto pela a importância política de serem corpos trans produzindo conhecimento, saindo do lugar de objeto, né, de estudiosos cis, mas é importante porque é uma teorização densa, de uma qualidade que muitas vezes a gente não vê, por exemplo, ser levado a sério, tá? Porque é ativismo, né? Então, na teoria queer não tem isso, a gente é ativista mesmo. E o outro desafio que eu acho que está do lado desse é interseccionalizar, que tem tudo a ver com decolonizar. Então, precisamos pensar nesses agenciamentos interseccionais que produzem essas identidades, tá? Então, não é só gênero, não é só sexualidade, não é só raça. A Teresa de Lauretz, ou de Lauretz, que foi a teórica que na década de 80 cunhou a expressão teoria queer, num texto bem recente, que se chama Teoria Queer 30 anos depois, ela diz que a teoria queer se perdeu e ela precisa voltar para o sexo. Eu discordo e eu acho que, sobretudo nós que estamos aqui no sul global, na América Latina, na Nuestra América, precisamos, na verdade, entender como essas interconexões todas que o estupro colonial, que a colonialidade nos fez viver, funcionam para significar essas interconexões, mais do que voltar para o sexo. A gente precisa proliferar, para usar um termo da Butler, essas identidades. E por isso reinventar epistemologias e metodologias sobre a linguagem. Metodologias também, não adianta dizer que trabalha com teoria queer e fazer uma metodologia estruturalista ou uma metodologia cartesiana, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Até que ponto a teoria queer afeta realmente a nossa forma de produzir o conhecimento? Mas agora eu vou fazer o silêncio da Anne Orlando, que falaram aí nos comentários. Danilo, eu tenho certeza que da mesma forma como eu estou muito maravilhado em escutar você, acredito que todo mundo também que está na live aqui está amando. Eu agradeço. Tá? Veja, Danilo, antes da gente dar prosseguimento, eu gostaria de ler, selecionamos algumas perguntas aqui, e aí eu vou ler uma por vez para não ficar muita coisa, tá? Veja, Kleber Lucas fez uma contribuição da seguinte, assim, ó, o feminismo baliza uma visão equilibrada em diferentes ramos de discussão, tá? Sim. Próximo. Eu posso passar para a próxima ou você quer comentar? Pode sim, eu acho que a fala do Kleber Ramos é uma contribuição mesmo, né? Ele está querendo dizer que
os feminismos diversos em seus diferentes momentos e digamos assim, perspectivas políticas contribuem para diferentes campos do conhecimento, tá? Então, isso é fato, Uhum. né? Não há um só campo do conhecimento que não tenha sido, de algum modo, afetado pelo potencial crítico dos feminismos. A gente só pode falar em teoria queer, em movimento LGBT, se quisermos, porque existiram os feminismos. Somos todos tributários dos feminismos. Perfeito. Ó, Vitorino 66, ele colocou isso. Agora uma pergunta. Por que geralmente faz-se referência aos gays ricos e bichas pobres? Aos gays ricos e bichas pobres. Exato. É justamente porque, como a gente acabou de dizer, né, é, a linguagem não é neutra e a linguagem é, digamos assim, é, ela indexa, tá? O que é que eu quero dizer com isso, né? Um termo técnico esse, mas assim, cada signo linguístico, né? E aqui eu estou pensando em signos verbais e não verbais, eles apontam, eles indicam significados sociais. Então, essa referência, né? Então, ser gay é diferente de ser bicha, que é diferente de ser homossexual. Existe uma discursividade, para dizer assim, que constitui e que está por trás desses marcadores, dessas categorias e que quase sempre são interseccionalizadas, tá? Quando uma pessoa diz eu Uhum. sou viado, você está potencialmente marcando um pertencimento que, além de um pertencimento de orientação sexual, tem também um pertencimento de classe, eu diria, por isso que o gay, tá? Embora tenha se popularizado muito essa expressão, né? O gay ou o homossexual tem uma conotação racial e de classe também aí, tá? E que a bicha, né? A bicha, já quando eu falo da bicha, geralmente é, eu tô no discurso homofóbico, eu tô falando da bicha como uma bicha afeminada, espalhafatosa, escandalosa, ou seja, que transgride normas de gênero. Porque o problema não é simplesmente ter uma relação sexual anal, porque isso, inclusive, homens heterossexuais têm. Tem uma tese muito interessante sobre isso, que é da professora Sarah Elizabeth Lewis, que é uma professora da Unirio, que fala sobre essas práticas de penetração E, de homens heterossexuais. e homens que têm prática sexual com outros homens, né? Maravilhoso Exatamente. também. Danilo, Que é o texto do... Oi, fique à vontade. tranquilo. Veja, uma outra pergunta, ó. Cristiane Landulfo. Landulfo. Um beijo, Cristiane. Ótimo. A performatividade precede a performance? Exemplos do cotidiano. Ótimo, ótima pergunta. Sempre há uma discussão, né? O que é a performance e o que é a performatividade, tá? E aí, dependendo do autor que você estiver falando, você vai ter diferenças. Por exemplo, isso na Butler tem um significado, isso no Pennycook, tá? No Alastair Pennycook, que é um linguista aplicado que também produz nessa perspectiva, vai ter um outro significado. Mas, bom, no frigir dos ovos, a gente poderia resumir assim: a performance é colocar em prática, certo? É executar, é fazer, é cumprir normas de gênero ou de raça ou de sexualidade pré-estabelecidas. A performance é o exercício da prática dessas normas, tá? Que estão pré-estabelecidas. Então, o que é uma performance de gênero? É o modo como eu, no meu comportamento, digamos assim, gestual, corporal, estilístico, tá? De fala, sigo, reproduzo, realizo ou transgrido também uma Uhum. norma pré-estabelecida. A performatividade, tá? Seria essa propriedade que torna possível a alteração de uma norma. Tá? É como se a performatividade fosse essa condição
tá? De que normas sejam criadas e mudadas, e a performance é essa execução, essa atualização dessas normas, tá? Então, por exemplo, quando eu digo que o discurso é performativo, é porque o discurso produz, né? Ele cria, ele inaugura. E aí o Pennycook vai fazer uma diferença, ele vai dizer que a performatividade é a possibilidade de inaugurar algo novo em relação à performance que seria cristalizada, ritualizada, repetida. Mas essa diferença eu acho que não é tão clara, sobretudo na teoria queer, na perspectiva da Butler, não é tão clara. É mais uma definição do Pennycook, porque ele está preocupado com o ensino de língua estrangeira, de línguas adicionais. Então aí eu acho que para ele faz mais sentido do que para mim. Escutando você explicando essa distinção entre performatividade e performance, Danilo, eu me reportei agora a uma expressão da Eket Hoffman, que fala assim, a identidade camaleônica, que nesse processo de transformação constante que não para. Aí né, essa construção identitária. Danilo, Exato. tem uma outra tem também uma outra pergunta, tá? Fique à vontade. Joanu, Joanu, acho que o nome é esse, está com pontos finais. Veja, o uso da linguagem neutra se encaixa nessa linguística queer? Bom, o uso da linguagem neutra, né, essas estratégias para tentar, digamos assim, produzir uma linguagem não sexista, tá? Que vão desde marcações, supressões nas desinências de gênero, por exemplo, das palavras, né? Todos, e no lugar do O, um arroba, ou um X, ou um todes, ou estratégias para indeterminar ou flexibilizar professoras e professores, tá? São, como é que isso é pensado? Isso são formas de ativismo linguístico, tá? Ou seja, grupos sociais específicos que, como uma forma de questionar, né, de levantar uma demanda política e linguística em torno de usos de expressões, como, por exemplo, o masculino universal, né? Usar o masculino como forma de designar todas as pessoas, ou o caso das pessoas trans não binárias ou não binárias, são estratégias linguísticas para questionar isso daí. A gente sempre ouve uma crítica de quem é formalista, de quem estuda a história das línguas, a relação do latim, a questão do gênero gramatical ou linguístico e do gênero social, né? Ou então, acho que a questão é entender que nós não estamos dizendo, com o uso da linguagem neutra, que há, em termos sociolinguísticos, uma mudança em curso, que em 2050 todo mundo vai falar todos. Não, não vai. Não é isso que a gente está dizendo. Eu acho que não vai. Acho que a normatividade é forte ainda. A gente não está dizendo, por exemplo, que a gente não está dizendo, por exemplo, que porque a língua é sexista, né? Essa afirmação é um pouco, ela demanda de um pouco de burilação para entender como do latim a gente chega no português e como o gênero linguístico tem a ver ou não com o gênero como tipo, forma, né? Gênero textual, um tipo, uma forma de texto. Tem a ver com o gênero linguístico, tá? Agora, o que acontece é que o significado social que é atribuído a essas formas linguísticas, sim, podem ser machistas, sexistas, misóginas, e a intervenção é, sim, válida como uma forma de ativismo político. Eu acho que essa diferença tem que ser colocada. Quando o sujeito vai lá e diz todes, ele não está dizendo que ele quer que a língua, ele não está dizendo que a língua vai mudar, ele quer dizer, olha, eu existo linguisticamente, eu estou aqui para marcar essa linguagem neutra, né? Perfeito. Acho que é isso. Danilo, como passa? Só temos 10 minutos. Muito rápido. Veja, é o seguinte, estamos pedindo agora, Danilo, para você comentar um pouquinho do livro, mas antes do livro, você responder rapidinho a pergunta do Adair Sobral. Tá.
pode-se usar LGG neutra e ser preconceituoso, não? Claro que pode. É claro que pode usar linguagem neutra e ser preconceituoso de diferentes formas. Acho que não tem uma. Usar a linguagem neutra não é uma garantia de não ser preconceituoso. É uma estratégia para, digamos assim, visibilizar existências desde o nível linguístico, tá? Né? É, não é para dizer que porque eu uso a linguagem, bom dia a todos, todas, todos e todos e todos e todos e todos e posso proferir depois dessa saudação maravilhosa um discurso extremamente homofóbico, racista e não há, nada está garantido, tá? Nada está Perfeito. garantido. Muito E bem. alguém falou, Danilo, só uma estamos... coisinha, falar do livro, né? Alguém, quando eu estava falando da linguagem neutra, que é uma pergunta muito interessante, alguém falou aí justamente. Só uma coisa engraçada, né? Alguém falou. E o X para a tradução do Braille? É verdade, existem uma série de questões com o uso do X e do arroba para tradução, tanto para o Braille como para outras línguas, tá? Então, o que eu faço? Procuro evitar as marcações de gênero. Você pode fazer isso sintaticamente, tá? Procurar evitar marcar o gênero e quando marcar, flexibilizar, tá? Mas aí é entender o fenômeno, tá? Está aí porque a língua é viva, a língua é social e os sujeitos estão demandando a estrutura da língua, né? Os linguistas que lidem com isso, né? É um problema nosso esse já. Perfeito, perfeito. Danilo, seu livro, agora que estamos Tá, ansiosos. tá. Eu vou falar do meu livro, tá? Esse livro que tá aqui, gente, ele se chama Quando Dizer é Violentar, Violência Linguística e Transfobia em Comentários Online. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, que foi defendida aqui no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Sergipe. Tá? Esse livro, o que acontece? Qual é o meu objetivo? O que é que eu discuto nele? Esse livro, ele faz um caminho, digamos assim, inicialmente, de uma concepção essencialista de linguagem para uma concepção performativa e fazendo esse caminho a partir da teoria dos atos de fala do Austin, passando pelas transformações dessa teoria na filosofia pós-estruturalista do Derrida e chegando, enfim, na Butler e na ideia de linguagem como performance. No segundo capítulo eu vou discutir a questão do gênero dessa perspectiva pós-estruturalista e performativa e especificamente a questão da transexualidade como um efeito performativo de linguagem, tá? E tem uma parte metodológica e no terceiro e último capítulo a minha discussão vai se centrar na análise de atos de fala que realizam, tá? Essa violência linguística, que é um conceito que não sou eu quem invento, tá? Esse conceito é do professor Daniel Silva, que defendeu esse conceito na sua tese de doutorado na Unicamp. Daniel Silva é professor da Federal de Santa Catarina. E eu aprofundo, desdobro, trago essa discussão que ele faz inicialmente em relação aos nordestinos, a representação dos nordestinos nos jornais, em texto jornalístico, para a questão de gênero, né? Será que a gente ouve muito falar, o discurso é violento, esse discurso é violento, isso é violência linguística, isso é discurso de ódio, tá? A gente ouve isso, mas a nossa questão como linguistas aplicados, analistas do discurso, é justamente como que a linguagem faz violência, né? Quais processos discursivos, quais processos linguísticos fazem com que um determinado uso da língua possa ser entendido por determinados sujeitos como violentos. E aí, nesse livro, eu analiso comentários online que foram postados na página de notícias do G1 e que são relacionados à matéria daquela performance que a atriz e modelo transexual Viviane Beleboni fez na Parada do Orgulho LGBT em São Paulo de 2016, crucificada, acho que vocês lembram. Não sei se eu acho aqui a imagem.
E essa performance dessa atriz desencadeou uma repercussão midiática muito grande, tá? Sobre os limites desse ato, se isso seria uma ofensa religiosa, se isso seria uma vilipendiação de objetos sagrados, porque aquele corpo queer, aquele corpo trans, aquele corpo viado não poderia estar ali, né? E isso desencadeou uma onda de discursos de ódio contra essa atriz, mas também contra pessoas LGBTs, contra pessoas trans. E o que eu faço no artigo, o que eu faço no livro é mostrar quais são os contextos socioculturais, quais são, aí você pode pensar também os interdiscursos, quais são os discursos que sustentam, que conferem possibilidade de situação para esses discursos transfóbicos, né? Quais são os discursos que financiam, né? Discursos religiosos, discursos médicos científicos, discursos de violência física. Como é que esses discursos comparecem num ato de fala, às vezes um comentário de 3 linhas, mas que tem um potencial destrutivo tão grande justamente porque traz esses discursos. Eu lembrei, Danilo, você comentando agora, eu lembrei da Bento, quando ela fala das ciências psi, o quanto que as ciências Sim, psi são muito fortes, sobretudo na população trans, né? O corpo trans, ele é gerido a partir das ciências psi. Isso é de uma violência sem tamanho, né? Né? com certeza. Recentemente nós comemoramos a despatologização, né? Mas é preciso dizer, há esse movimento histórico de patologização, mas há um movimento muito forte hoje de despatologização das identidades trans, LGBTs, na psicologia, na psicanálise. Então, assim, é importante a gente marcar também que há sujeitos políticos engajados em decolonizar e em desfazer essas patologizações, tá? Também em relação a essas identidades de gênero, né? É esse movimento contínuo dessas tensões todas que se realizam em todos os campos do saber, né? Perfeito, perfeito. Danilo, meu querido, nós temos apenas 4 minutos. Veja, Minutos. Eu preciso, instantes. eu assumi um compromisso. Humberto, eu assumi um compromisso que eu preciso honrar, tá? Que foi Pode dizer. com dois professores, 2 amigos, 2 colegas, que eu queria também divulgar, além do meu livro, tá? Esse livro que tá Uhum. aqui, que se chama Gênero e Linguagem, Formas e Usos, que foi, esse livro é organizado pelo professor Daniel Carvalho, da UFBA, e pela professora Dorothy Brito, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse livro congrega vários artigos com diferentes abordagens sobre essa relação entre linguagem e gênero, desde perspectivas sociolinguísticas, discursivas, formalistas, e de diferentes possibilidades de interpretação. E outro livro, tem? Tem, ó, eu também quero divulgar, acho que 2 livros aqui bem importantes. Esse, que é o Corpus Transgressores, tá? Políticas de Resistência. Esse livro foi organizado pelo professor Dani Marcelo de Jesus, da UFMT, pela Glenda Mello, da Unirio, pelo Vicente Tachalian, que é também da UFMT, e pela professora Sara Wagner York Pimenta, que é uma teórica, uma transfeminista muito atuante no Brasil. E esse livro congrega uma série de estudos sobre essas possibilidades de transgressão que a linguagem traz. E um livro que, para mim, é marcante da teoria queer, dessas abordagens todas que a gente está falando no Brasil, que é esse livro aqui que se chama O Desaprendizado de Si, Transsexualidades, Interação e Cuidado em Saúde, que é a tese de doutorado do professor Rodrigo Borba, tá? Da UFRJ. É assim um livro onde você consegue realmente perceber de que modo a linguagem, as semioses várias constituem as normatividades, as identidades, as identificações sociais como um todo, tá? Uhum. Danilo, meu querido, eu quero agradecer a esse momento, passou muito rápido. Também Adoraríamos ficar achei. aqui Falo demais. mais e mais e mais e mais, escutar você, escutar as suas contribuições, tá? Agradecer ao seu tempo, agradecer a todo mundo que participou aqui,
que ficou Eu conosco na live. agradeço também, foram ótimos. Tá? Agradecer ao grupo também, e você sempre se sinta convidado, tá? Sempre que você estiver um tempinho aí livre, eu sei que você está também na produção, né? Que para participar conosco, interagir, dialogar, conversar. Espero que eu não tenha interrompido muito você, Não, viu? querido, eu que peço desculpas por não ter deixado você falar. A gente pode marcar outra live. Eu faço a mediação e você fala, viu? Porque a bicha, a bicha aqui é faladeira, viu? É babado. Oh, se a bicha aí é faladeira, aqui ela tem que aprender mais. Ah, tamo junto, todo mundo nesse barco. É verdade. Danilo, é isso. Muito obrigado mais uma vez, tá certo? Tá, eu que Eu acredito que agradeço. foi muito significativo. Tivemos aqui um número bastante expressivo, tá? O grupo só agradece a todos que estiveram conosco. O sistema, o Jason, né? Ele vai organizar aí os certificados para enviar para todos nós, inclusive para nós dois. Tá bom, Tá, Danilo? tá certo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, certo? Obrigado pelos comentários elogiosos aqui, vocês são ótimos. E é isso, vamos problematizar, decolonizar, interseccionalizar, queerificar, enviadecer, como diz Linda Quebrada, os estudos de gênero para justamente enfrentar essas violências todas que nos constituem e que precisam ser contestadas, né? E hoje, mais do que nunca, cada vez mais a gente tem essa necessidade de gritar mesmo, de gritar. Exato. Estamos aqui, precisamos, né? Danilo, muito obrigado, querido. Um Eu que abraço. agradeço, um beijo para vocês e é isso. Tchau, tchau. Beijo.